Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 27. Estamos a começar o período do Egito e do Êxodo e vamos ouvir Êxodo 1 e 2, Levítico 1 e Salmo 44. Êxodo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel e as respectivas famílias que foram com Jacó para o Egito: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulão, Benjamim, Dan, Neftali, Gad e Azer. Os descendentes de Jacó prefaziam um total de 70 pessoas. José encontrava-se já no Egito. Depois, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e multiplicaram-se, tornando-se tão numerosos e poderosos que encheram o país. Subiu então ao trono do Egito um novo rei que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e poderoso do que nós. Temos de proceder astuciosamente contra ele, a fim de impedirmos que se desenvolva ainda mais. Em caso de guerra, juntar-se-ia também aos nossos inimigos, lutaria contra nós e sairia deste país. Impuseram-lhe então os chefes de trabalhos forçados para o oprimirem com carregamentos, e construiu para o faraó as cidades armazém de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais o oprimiam, mais ele se multiplicava e aumentava. E os egípcios estavam preocupados com os filhos de Israel e reduziram-nos a uma dura servidão. Tornaram-lhes a vida amarga com uma pesada servidão, barro, tijolos, toda a espécie de trabalhos no campo, tudo uma dura servidão. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Chifra e outra Pua: Quando assistirdes aos partos das mulheres dos hebreus, reparai na criança. Se for um menino, matai-o. Se for uma menina, deixai-a viver. Mas as parteiras temeram a Deus. Não fizeram como lhes tinha falado o rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou-as e disse-lhes: Por que fizestes dessa maneira e deixastes viver os meninos? As parteiras disseram ao faraó: As mulheres dos hebreus não são como as egípcias. Elas são fortes. Antes de chegar a parteira, já elas deram à luz. Deus retribuiu o bem às parteiras e o povo multiplicou-se e tornou-se muito poderoso. Como as parteiras temeram a Deus e ele lhes concedeu uma descendência, o faraó ordenou a todo o seu povo: Atirai ao rio os meninos recém-nascidos. As meninas, porém, deixai-as viver todas. Êxodo 2. Um homem da casa de Levi tomou por esposa uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Viu que era belo e escondeu-o durante 3 meses. Não podendo mantê-lo escondido por mais tempo, arranjou-lhe uma cesta de papiro, calafetou-a com betume e pez, colocou nela o menino e foi pô-la nos juncos da margem do rio. A irmã dele colocou-se a uma certa distância para saber o que lhe sucederia. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para tomar banho, enquanto as suas jovens acompanhantes caminhavam ao longo do rio. Viu a cesta no meio dos juncos e enviou a sua serva para a trazer. Abriu-a e viu a criança. Era um menino que chorava. Compadeceu-se dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã dele disse à filha do faraó: Queres que te vá chamar uma ama entre as mulheres dos hebreus para te amamentar o menino? Vai, disse-lhe a filha do faraó. E a jovem foi chamar a mãe do menino.
A filha do faraó disse-lhe: leva este menino e amamenta-mo, e dar-te-ei o teu salário. A mulher levou o menino e amamentou-o. O menino cresceu e ela devolveu-o à filha do faraó. Foi para ela como um filho e deu-lhe o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Entretanto, Moisés cresceu, foi ao encontro dos seus irmãos e viu os seus carregamentos. Viu também um egípcio que açoitava um dos seus irmãos hebreus. Olhando para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e enterrou-o na areia. Saiu outra vez no dia seguinte e viu 2 hebreus a brigar. Disse ao culpado: por que bates no teu companheiro? Ao que ele replicou: quem te estabeleceu como chefe e juiz sobre nós? Acaso pensas matar-me como mataste o egípcio? Moisés teve medo e disse para consigo: com certeza que o assunto já é conhecido. O faraó ouviu falar deste assunto e procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da presença do faraó, foi residir na terra de Madiane e sentou-se junto do poço. O sacerdote de Madiane tinha 7 filhas que vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Mas chegaram os pastores e expulsaram-nas. Levantou-se então Moisés, defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Elas voltaram para Reuel, seu pai, que lhes disse: por que regressastes tão cedo hoje? Elas disseram: um egípcio libertou-nos das mãos dos pastores e até tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Ele disse às suas filhas: onde está ele? Por que abandonastes esse homem? Chamai-o, que venha comer. Moisés decidiu residir com aquele homem que deu a Moisés a sua filha Séfora. Ela deu à luz um filho e ele deu-lhe o nome de Gerson, porque disse: sou um estrangeiro residente numa terra alheia. E aconteceu que, decorrido muito tempo, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam na servidão e ergueram até Deus o seu grito de socorro na sua servidão. Deus ouviu os seus gemidos e recordou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e reconheceu-os. Levítico 1. O Senhor chamou Moisés da tenda da reunião e falou-lhe nestes termos: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém de entre vós apresentar ao Senhor uma oferta de animais, podereis escolher a vossa oferta entre o gado bovino ou entre as ovelhas e as cabras. Se a oferta for um holocausto de gado bovino, oferecerá um macho sem defeito. Oferecê-lo-á à entrada da tenda da reunião, para ser agradável ao Senhor. Imporá a mão sobre a cabeça da vítima, para que seja aceite favoravelmente, servindo de expiação por ele. Imolará o novilho diante do Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão oferecerão o sangue e depois aspergirão o altar, que está à entrada da tenda da reunião, a toda a volta. E depois de esfolada a vítima, cortá-la-ão nas porções devidas. Os sacerdotes, descendentes de Arão, colocarão o fogo sobre o altar e disporão lenha sobre o fogo. Depois, distribuirão as porções, a cabeça e a gordura sobre a lenha, disposta sobre o fogo do altar. Lavar-se-ão com água as entranhas e as patas. Depois o sacerdote queimará tudo sobre o altar, como um holocausto, como oferta queimada de odor agradável ao Senhor. Se a oferta destinada ao holocausto for de cordeiros ou de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. Imolá-lo-á do lado norte do altar diante do Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão aspergirão com o sangue o altar a toda a volta. Será esquartejado nas porções devidas, separando-se a cabeça e a gordura. O sacerdote colocá-lo-á em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. Depois de lavadas com água as entranhas e as patas, o sacerdote oferecerá tudo, queimando-o sobre o altar. É um holocausto, uma oferta queimada de odor agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for um holocausto de aves, serão oferecidas rolas ou pombos ainda novos. O sacerdote oferecerá a ave sobre o altar e lhe torcerá o pescoço. Queimá-la-á no altar, depois de ter espremido o sangue sobre os lados do altar.
Retirará o papo e o seu conteúdo, assim como as penas, e deitá-las-á ao lado do altar, a oriente, no lugar onde se deitam as cinzas. Então o sacerdote abrirá a ave pelo lado das asas, sem as separar, e queimá-las-á no altar sobre a lenha do braseiro. É um holocausto, uma oferta queimada, de odor agradável ao Senhor. Salmo 44. Ao diretor do coro, poema dos filhos de Coré. Ó Deus, com os nossos ouvidos ouvimos, e os nossos pais nos contaram os prodígios que fizeste nos seus dias em tempos passados. Com a tua mão expulsaste povos e estabeleceste o teu povo na terra que fora de outros. Castigaste as outras nações e fizeste-os prosperar a eles. Não foi com a espada que conquistaram a terra, não foi o seu braço que lhes trouxe a vitória, mas foi a tua direita, a força do teu braço. Foi a luz da tua presença, porque lhes tinhas amor. Ó Deus, tu és o meu rei. Tu deste a vitória a Jacó. Contigo vencemos os nossos inimigos, no teu nome esmagamos os nossos opressores. Não confio no meu arco e a minha espada não me salvará. Tu nos livraste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. A toda a hora te louvaremos, ó Deus, e celebraremos o teu nome para sempre. Contudo, rejeitaste-nos e cobriste-nos de vergonha, já não acompanhas os nossos exércitos. Fizeste-nos recuar diante dos inimigos, e os que nos odeiam saquearam-nos à vontade. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, dispersaste-nos entre os pagãos. Vendeste o teu povo por um preço irrisório, e pouco lucraste com essa venda. Fizeste de nós o opróbrio dos nossos vizinhos, a irrisão e o desprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós objeto de escárnio para os pagãos. Os povos abanam a cabeça troçando de nós. A minha ignomínia está sempre diante de mim, e a vergonha cobre-me o rosto, ao ouvir os insultos e as afrontas, à vista dos inimigos e opressores. Tudo isto nos aconteceu, sem nos termos esquecido de ti, sem termos traído a tua aliança, sem o nosso coração te abandonar, nem os nossos pés se afastarem do teu caminho. Contudo, tu nos esmagaste na região das feras e nos envolveste em profundas trevas. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e estendido as mãos para um Deus estranho, porventura não teria Deus dado por isso? Pois Ele conhece os segredos do nosso coração. Por causa de ti, estamos todos os dias expostos à morte. Tratam-nos como ovelhas para o matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Desperta e não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e tribulação. A nossa alma está prostrada no pó e o nosso corpo colado à terra. Levanta-te, vem em nosso auxílio, salva-nos pela tua bondade. Olá, eu sou o Padre Bernardo Trocado, sou padre das equipas Jovens Nossa Senhora e é com muita alegria que faço este caminho com vocês no projeto das equipas, o Mais 365. Vou-vos acompanhar nesta nova fase da história da salvação. Nós vamos estar a ler o livro do Êxodo, do Levítico e o livro dos Salmos. E é com muita alegria que vos vou acompanhar agora neste novo ciclo da história da salvação. Se nós mergulharmos agora no livro do Êxodo, temos de ter a noção de que já passaram 400 anos desde o último episódio do livro do Gênesis. Passou muito tempo. E ao longo do livro do Êxodo nós vamos ver fundamentalmente um esquema que passa pela libertação do povo do Egito. Deus liberta o povo do Egito. Deus depois convida-os a caminhar pelo deserto. Deus faz uma aliança com eles. E Deus vai semeando neles a esperança de uma terra que já tinha sido prometida a Abraão. No livro do Êxodo vamos escutar
os filhos de Israel gemiam na servidão e ergueram até Deus o seu grito de socorro na sua servidão. Deus ouviu os seus gemidos e recordou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e reconheceu-os. Nós vamos ver Deus a lutar pelo seu povo, a libertá-los. Vamos vê-lo a conduzi-los para uma terra que foi prometida. E vamos também ver Deus a oferecer a este povo uma nova identidade. Reparem que foram muitos anos, séculos, em que o povo esteve no Egito, mergulhou profundamente na cultura, nos ritmos do Egito e de alguma maneira também se descaracterizou. E por isso Deus quer libertá-los, não apenas para mudá-los de lugar, mas para lhes oferecer uma nova identidade, de serem santos como Ele é santo. Deus quer que o povo aprenda a imitá-lo, a tê-lo como referência. E por isso é que Deus vai oferecer a lei, vai oferecer uma aliança, vai formá-los até num novo modo de prestar culto a Deus, de oferecer sacrifícios e de oferecê-los num determinado lugar muito concreto, o tabernáculo. Por isso vamos ver Deus como um bom pai a ensinar este povo a crescer e a ganhar a sua nova identidade. Por isso é que também vamos ler o livro do Levítico. É um livro que às vezes pode parecer um bocado árido, seco. É assim um grande manual de muitas instruções sobre como oferecer os cultos a Deus, como oferecer sacrifícios. E também um grande manual sobre como viver, como ser santo, como Deus é santo. Apesar de ser um livro pouco narrativo, é um livro que acontece dentro da história da travessia do deserto. E por isso vamos também mergulhar neste livro, enquanto lemos o livro do Êxodo. Aqui vamos ver Deus a ensinar o seu povo no modo como quer ser amado, no modo como quer ser louvado, e por isso é que Deus ensina-os a oferecer culto, a oferecer sacrifícios, às vezes até vai aos detalhes, e é Deus a ensinar, Deus a educar. Hoje lemos o primeiro e o segundo capítulo do livro do Êxodo e nós, como vos dizia, sabemos que passaram 400 anos desde que os israelitas desceram ao Egito. E chega um novo faraó que não conheceu José, não conheceu esta figura. E por isso, o primeiro cenário que nós vemos no livro do Êxodo é um cenário de opressão. O povo é escravo, o povo é injustiçado, há uma desconfiança em relação ao povo, há uma perseguição. Ainda assim, no meio dessa moldura de sofrimento, há sinais de bênção. Há sinais de que Deus não se esqueceu do povo. Eles cresceram e multiplicaram-se. Apesar de longe da terra e de não serem livres, são abençoados e por isso crescem e multiplicam-se. E é precisamente desta bênção que Deus vai preparando o libertador. É desta bênção que nós vamos ver Moisés a nascer. Que no início deste livro parece apenas um frágil dom, um frágil bebé, que tem até de ser protegido da perseguição. Se calhar, se olharmos para este bebé, não imaginamos que daqui virá a libertação, mas a verdade é que Deus já olha para este bebé e já está a preparar o libertador. Neste momento não é evidente, mas Deus já sabe, Deus já vê. Parece até contraditório, mas é desta fragilidade que vai nascer e vai crescer o libertador. É daqui que virá a libertação. E por isso rezamos a Deus também diante desta passagem. Senhor nosso Deus, pedimos-te com fé, com confiança, que nos ajudes a acreditar, que não te esqueces de nós, que mesmo quando o cenário da nossa vida parece difícil, por vezes estamos rodeados de opressão,
Ajuda-nos a acreditar que neste instante já estás a preparar para nós uma libertação. Ajuda-nos a lembrar que nos escutas, que vens até nós e que virás a ser fiel. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom que foi começar este dia 27, sabendo que estamos a entrar num novo período, o Egito e Êxodo, novos livros para ler, o Êxodo e o Levítico, vamos também ler alguns salmos, e também lembrar que há episódio especial neste início de período, com o Padre David Palatino e também com o Padre Miguel Vasconcelos. É bom saber que temos a possibilidade de ter esta vista geral do que vai ser este período, para arrancarmos da melhor forma. Obrigado por estares desse lado, um abraço em Cristo.